esclarecer. Eu quero que isso não seja só mais um vídeo onde alguém conta a sua experiência de como largou as redes sociais e como está vivendo muito bem agora. Bom, não é que eu não tenha realmente largado algumas redes sociais e esteja vivendo bem melhor por causa disso. Mas é porque eu já estive aí onde você está, de ficar assistindo vários vídeos no YouTube sobre como alguém largou o Instagram e agora estão muito melhores, só conseguem ler. E eu sei que isso é só querer procurar uma razão externa para fazer algo que seu interno tá pedindo, que é largar esse maldito telefone que está na sua mão. Então assim, eu queria contribuir com os meus 2 centavos, mas com 2 centavos um pouquinho diferentes, que vão te ajudar um pouco a procurar dentro de você o porquê você deve parar com essa doideira de ficar 8 horas no celular. Bom, se você pelo menos clicou nesse vídeo, você já tá meio caminho andado para o nosso primeiro passo, que é a aceitação e reconhecer que você é literalmente um viciado. Esse é você. Como eu já disse, estive aí desse lado e sei que quando a gente tá nessa fase de ver vídeos, ai, vou ver, eu quero muito sair das redes, a gente pensa que vai construir uma relação saudável com as redes sociais e vai conseguir usar casualmente. Ai, vou abrir o Instagram aqui uma vez ao dia só para ver as novidades. Já te aviso que se você for viciado, não vai rolar. Vamos lá, né, usar as nossas analogias. Eu acho que todo mundo sabe que quando um alcoólatra se torna um alcoólatra, ele tem que parar de beber 100%. Por quê? Porque ele é um viciado. E o viciado, como diz um amigo meu, estragou o brinquedo. Ou seja, ele gostou tanto de beber que, tipo, ele não consegue beber um tanto saudável. Não dá, não existe consumo saudável. Porque algum caminho lá no cérebro dele fez... que assim que ele entra, né, coloca alguma coisa na boca, ele não consegue mais parar. Então você não vai falar pra alguém que acabou de sair do Alcoólicos Anônimos, ou que tá lá dentro ainda, tudo bem, ele consegue tomar um copinho de cerveja numa quarta-feira e depois seguir a vida depois disso sem beber, porque não consegue. E esse é você com o seu celular. A triste realidade é que você estragou o seu brinquedo e você talvez vai ter que sair para sempre desse ambiente virtual aí. Eu consegui sair 100%? Não, não consegui. Eu ainda tô na minha fase de sair desse mal. Mas o vício em redes sociais tem uma problemática muito maior. É que todo mundo ao seu redor, sua família, as crianças da sua família, as pessoas do seu trabalho, os seus amigos, o seu namorado, a sua namorada, o diabo que o parta, estão usando bem assim, ó, na sua frente. Então assim, ó, que delícia, como é bom, como é bom. E você sempre, ai, só um só um videozinho, não vai fazer mal, né? E se eu ver um videozinho? Aí você entra naquilo e já era, eu falo por experiência própria, porque assim, eu já cheguei a ficar uns 8 meses sem nada, assim, só o WhatsApp. E eventualmente eu voltei. Então, todo dia eu tô lá tendo que desinstalar o Instagram, instalar o Instagram. Calma, antes de você achar que, ai, você não tem nenhuma propriedade pra falar do que você tá falando, se você ainda mexe no Instagram. Calma! Um ponto muito importante. Vou usar outra analogia aqui com a bebida. Existem 2 tipos de pessoas que falam pra você não beber. A que nunca bebeu e se orgulha muito disso e tá tipo, ai, não preciso beber pra me divertir. E a segunda é que já bebeu tanto, que já caiu, bateu a cabeça, quebrou o dente, matou a própria mãe, fez tudo do ruim e do pior por causa da bebida. E aí essa pessoa com essas experiências inteiras tá te falando não de um jeito moralista, mas de um jeito, mano, não vai pelo caminho que eu fui. E essa é a minha intenção. Essa introdução ficou um pouco longa, me perdoe, mas tá. Vamos descobrir o seu motivo. Saber o motivo pelo qual você está grudado nessa maquininha que está em suas mãos é um dos principais passos para começar a sair dessa vida de cachorro molhado. Podem ser vários, tá? Pode ser que você trabalhe muito, chegue cansado em casa, não tá conseguindo nem pensar direito e quer uma forma rápida de se sentir relaxado, o que é uma mentira, não acontece. Enfim, pode ser o mesmo que o meu. O meu motivo, por exemplo, é o segundo. Eu ia mais para as redes sociais para não me sentir sozinha, porque parece que todo mundo postando ao mesmo tempo, às vezes seu cérebro dá uma dissociada e parece que você tá num lugar cheio de pessoas que a todo momento alguém tá compartilhando alguma coisa com você,
mas não estou, não está. Porque quando alguém posta um story, ou sei lá, minimamente te manda um reels, tá, aquela pessoa lembrou minimamente de você, mas eu percebi que eu tinha, tipo, várias pessoas no meu Instagram, que legal, a gente interagia. Mas se eu tivesse me sentindo realmente sozinha, ou quisesse uma companhia no meu dia a dia, ou no final de semana pra ir num parque, se eu chamasse, nenhuma daquelas pessoas iria. E por quê? Porque na minha cabeça eu tava criando a ilusão de que eu tava sempre acompanhada, e que a única coisa que eu precisava fazer pra continuar tendo companhia era ficar sentada no meu quarto, mexendo numa caixinha mágica. E aí quando eu parei com isso e abri os olhos e vi que não tinha nada ao meu redor, ninguém ao meu redor, eu falei, talvez eu devesse parar de me iludir com essa coisinha e ir atrás de conexões de verdade nesse mundo. Bom, como eu já falei, sua vida pode ser muito dura e cansativa e você só quer fugir do jeito mais potente que tenha. Nada melhor do que essa máquina desenvolvida especialmente para a nossa cabecinha. E tem os motivos variados que é tipo, qualquer motivo, qualquer sensação negativa, qualquer coisa que você use, qualquer coisa pela que você passe e você sinta vontade de se entorpecer de alguma forma. Beleza, agora que você sabe seu motivo, se você não sabe, descubra. A gente vai para o passo 2, que é encontrar a sua motivação interna para parar com essa palhaçada. Vou contar aqui um relato pessoal de como eu achei a minha motivação interna para parar de mexer no celular. Eu, Andressa, de alguns anos atrás, passava pelo menos umas 6 ou 8 horas no celular. Isso entre Instagram, TikTok, Twitter. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo, sabe? Vez ou outra eu pensava, nossa, passei muito tempo aqui, mas tipo, não significava nada pra mim, sabe? Mas eu comecei a perceber, principalmente quando eu usava o Twitter, que eu estava começando a viver a minha vida e pensar em formas de tweet. Então assim, se eu tomar café da manhã e comer uma banana, eu pensava em como eu podia formular esse momento em uma frase para postar no meu Twitter. Então, todos os meus pensamentos vinham em forma de tweet. E todos os momentos que eu vivia, eu pensava em como que eu ia transformar aquilo em 400 caracteres para postar para as pessoas verem. E aí me acendeu umas luzes tipo, opa, será que isso é normal? Normal não sei, mas eu sei que eu não gostei nada de perceber isso. E aí já fiquei um pouquinho mais atenta sobre meu uso. O Twitter é um caso totalmente que já dá pra fazer um vídeo inteiro sobre, falando a dinâmica daquela bomba de aplicativo. Mas enfim, teve a época também que eu tive TikTok, mas isso serve pra Reels, Shorts do YouTube, qualquer forma de conteúdo curto. Tá, numa época de TikTok, nossa, eu ficava horrores. Pelo menos umas 4 horas do meu dia era pra eu ficar arrastando meu dedinho pra cima e achando que tava arrasando. E aí teve uma noite que eu passei tanto tempo no TikTok naquele dia, que eu fui dormir e o meu sonho era em forma de Reels, era em forma de conteúdo curto. Então, assim, era literalmente uma timeline e as coisas iam passando, assim, passava. Era um mini sonho numa telinha retangular. Aí passava, era outro mini sonho em uma telinha retangular. E aí eu comecei a perceber que os elementos que tinham nos meus sonhos, nos outros dias, eram todos vindos de TikToks que eu tinha visto. Um que eu lembrei muito é que, sei lá, estava acontecendo no meu sonho, naturalmente, alguma situação, blá blá blá, eu correndo de um monstro, e aí do nada eu começo a pintar minha unha com um esmalte. E aí no meu sonho mesmo, eu acordei assim, lembrei do meu sonho e falei, meu Deus, o esmalte que eu lembro que eu vi passando num vídeo que eu nem, dei atenção, tava no meu sonho. O que eu peguei disso? Que o meu cérebro, ele tá registrando literalmente tudo que eu vejo. E assim, quando você vê literalmente mais de 1000 coisas por dia, seus pensamentos começam a se confundir o que é realidade, o que é vídeo, o que é, sabe? E aí você fica, ó, Então, esses 2 momentos bem marcantes da minha vida, quando eu percebi que literalmente as redes sociais moldavam a forma de eu pensar sozinha na minha casa, mesmo sem o celular na mão, foi uma motivação interna. Agora você trabalha aí pra achar a sua, porque sem ela você não vai conseguir parar e nem querer parar. Tem muita gente que fica, não, é isso aí mesmo, eu gosto de ficar no celular, essa é minha personalidade. Vai em frente, querida. Mentira, não vá. Encontre a sua motivação externa. Interna, porque a externa tá nesse vídeo e nos outros que você assiste. Então assim, para um pouquinho e se repara, sabe? Uma coisa que ajuda também é você dar um dia sem celular e perceber como que perceber o mundo real um pouco. A gente fica tanto que a gente
dar uma dissociada da realidade. Hoje em dia, se eu fico mais de meia hora direto no meu celular, eu sinto assim minha alminha subindo para algum lugar e o meu corpo ficando aqui sozinho e vazio, enquanto mexe no celular. Não sei, dá um diazinho, dá uma observada em você mesmo, ou enquanto você tá mexendo, tipo, tenha uns lembretes, tipo, pô, vou me mexer um pouco, vou ver como que eu tô me sentindo depois dessa enxurrada de coisa que eu assisti. Geralmente você não se sente melhor, você se sente exatamente igual ou pior, só que com 30 minutos a menos da sua vida. Depois de você encontrar a sua motivação interna, você vai ter que começar a contra-argumentar com a sua própria cabeça. Porque ela vai te falar, ah não, mas eu tenho que usar o Instagram porque a minha prima que mora lá a 10 metros de mim, a gente vai perder o contato. Ou sei lá, eu quero ficar antenado nas notícias. Esse tipo de coisa. Mano, você vai ter que falar, não, tem outro jeito. Porque tem outro jeito. E assim, se alguém perdeu contato com você só porque você não tem um Instagram, talvez esse contato era para ser perdido mesmo. Quer acessar a notícia, ver meme? Bom, a parte do meme eu ainda não sei como te ajudar. Mas só você perder esse medo de estar por fora que... Até porque os memes são só algumas piadinhas que são recicladas e empacotadas todo ano de uma forma minimamente diferente. E você literalmente não perde nada e não estando sabendo dessa baguncinha, entendeu? Mas enfim, isso você só vai saber se você der um tempo fora. Que aí você vai perceber que você não vai morrer. Vai ser difícil? Vai. Você vai se deparar que talvez sua vida esteja muito pior do que você pensava? Vai. Mas é o único jeito de você poder melhorar ela. Porque se você ficar nessa fantasia, a única coisa que você vai fazer é passar pela sua vida enquanto tá sentado no seu sofá, fazendo nada. Nada não, né? Porque fazer nada é muito bom. Mas ficar nisso aqui não é nada bom. Beleza, encontrou, contra-argumentou com você mesmo. Agora vem o passo 3. Tchau! Passo 3 é simplesmente largar o celular, tá? Não é daquele jeito de tipo, estou ansioso, apenas pare. Não. O que tem dentro desse passo aqui? Você vai ter que começar a voltar a conectar sua mente com seu corpo, porque eles não estão conectados há um bom tempo. Não sei se você percebe, mas bora perceber isso. Talvez você perceba no passo anterior, mas enfim. Dentro desse passo, você tem que... O primeiro subpasso, conectar sua mente e corpo. Você pode começar com coisinhas básicas, do tipo, tá lá há 1h30 no seu celularzinho, tenta fazer algumas pausas forçadas, tipo, mentalmente. Tipo, pensa, bom, bora levantar e beber uma água. De começo você vai ficar... Principalmente se você não tiver com sede. E se você tiver muito tempo naquele looping, você vai perceber que não é tão fácil assim. Um bom exemplo aqui é quando você fala, não, no próximos 2 vídeos eu vou sair. Aí passa 2, aí você fala, só mais um. Aí passa mais 1, passa mais 10. E aí você só consegue sair 40 minutos depois do que você pensou. Isso você tem que ir aquecendo no seu cérebro e fazendo essa conexão. Filha? Ai, tá todo mundo no celular, mãe. Aqui, ó. Ter gatinhos te ajuda bastante nisso, porque às vezes eles começam a miar do nada e você tem que sair do celular pra dar atenção. Ai, filha! Cara, me perdi um pouquinho onde eu tava. Ah, tá. Continuando aqui. Esse testezinho do tipo, principalmente se você tá preso em conteúdo curto, de tentar controlar quando você para e fazer o seu corpo responder a sua mente, principalmente. Porque geralmente sua mente tá lá, eu não quero, não quero, não quero, não quero. E seu corpo tá lá, parado, fazendo. E você, não, eu não quero mais assistir, eu quero sair, eu quero comer, eu preciso jantar, eu tô com fome, tô com sede, eu quero ir no banheiro. E o seu corpo simplesmente não se mexe. Eu espero que isso seja uma experiência universal, porque não vou me sentir bem esquisita. Começa com essas coisas pequenas e voltar essa conexãozinha importante no passo, largar o celular. Uma vez que você fez essas conexões, já tá conseguindo parar pra beber uma água, parar de assistir depois de 10 reels. Ok, depois que você começou esse exercício de se conectar com o seu corpo, você vai ter que detectar os seus piores horários de uso. Bom, vamos dar de exemplo de novo, porque, né, eu que tô fazendo esse vídeo. Quando eu comecei a fazer essa investigação, um dos horários que eu detectava que era mais pancada na cabeça, assim, que eu sem dúvida ia pro celular, era parte da hora do almoço, ao acordar e logo depois de sair do trabalho.
ou ali no comecinho do período da noite. E aí, você vai pegar seus horários e vai começar a procurar a verdadeira razão por trás daquele movimento que você faz de pegar o seu celular. Eu descobri que de manhã o motivo era fome. Eu sempre acordo com muita fome. E aí, pra me distrair daquele sentimento horroroso que eu acordava, eu pegava o celular e ficava, tipo, 1 hora a mais ali, com fome, mas me distraindo da minha fome. Na hora do almoço, não me lembro. Mas é meio que uma pressão, assim, de, eu tenho 1 hora pra descansar, se você trabalha, né, enfim. Eu tenho 1 hora pra descansar, o que eu faço? Aí vem ideias do dia inteiro, aí você... quero assistir alguma coisa pra almoçar, essas coisas assim, sabe? E na hora da janta também era uma mistura de fome e também de, terminei meu trabalho, estou livre. Mas na minha cabeça eu ficava, meu Deus, e agora o que eu faço com essa liberdade? Como eu não tinha nenhum planejamento, eu não fazia nada, no máximo jantava e o resto era celular. Então você tem que detectar os seus piores horários para você detectar o motivo por trás deles e aí sim ajeitar essa bagunça. Então pra mim foi tipo, perceber que quando eu tô com fome, beleza, tenho essa consciência, fui pro celular, não vou fugir, vou comer. Dentro de tudo que eu tô falando, de todas as ações, existe um trabalho imenso. Não vai esperando que em 1 semana você vai se curar desse celular aí, porque você não vai. Só se você prender ele numa caixa e não usar mais. Aí é outra história. Mas aqui a gente tá indo de um jeito que talvez seja mais consistente do que essa coisa de ver um vídeo, cria energia para se distanciar, depois volta tudo igual. Eu faço muita digressão, né? Passou desse subpasso aqui, conseguiu tentar arrumar uma coisinha ali, outra aqui, com muito esforço, mas conseguiu. Seu próximo passo, repetir. Todos os dias você vai ter que conscientemente pensar sobre a sua existência e as suas falhas, sobre o seu vício. E todo dia vai ser uma luta. Mas você tem que ter força para chegar do outro lado, porque vale a pena, eu acho. Enfim, repita todos os dias. Tenha em mente que se você ficar desatento sobre você mesmo, você vai voltar, isso é normal. Não desespera. Você sempre pode voltar a largar essa bagunça aí que é esse celular. E aí depois de você repetir, você vem para o passo que eu estou agora, que é espalhar a palavra. Porque assim, não importa quão guerreiro você seja, de reconhecer, de encontrar, de largar, de repetir, se todo mundo ao seu redor tá naquela bolha, você vai se sentir muito sozinho. Então começa a fomentar a palavra da liberdade tecnológica, entendeu? Não sei nem se é esse o termo, mas começa a espalhar a palavra, que isso vai te ajudar também a criar um pouquinho mais de disciplina. E também eu acho que é uma forma de mostrar carinho pelos outros. Eu sei que é um assunto difícil de abordar, que é difícil a aceitação, porque o primeiro passo da pessoa é aceitar que ela tem um vício. E as pessoas não aceitam, porque elas não estão vendendo a TV da casa delas pra ver Instagram, por que isso faria mal pra elas? E é todo outro caminho. Enfim, espero que eu tenha ajudado. Se você chegou até aqui, parabéns. Eu acredito no seu potencial.